Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre força centrípeta. Vamos lá comigo. Bem, para a gente poder entender a força centrípeta, nós temos que relembrar um pouquinho sobre as leis de Newton. Temos que lembrar que a primeira lei de Newton é a tendência dos corpos com massa de permanecer em estado de equilíbrio, desde que a resultante das forças que atuam sobre ele seja zero. Ou seja, corpos tendem a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? E se por acaso não estiver nessa situação, o que a gente faz? Meus queridos, tem a segunda lei. Então, pimpolhos, vejam, os corpos saem da situação de equilíbrio. Nessa condição, a atuação de uma força que causa variação na quantidade de movimento, ou seja, a aceleração. E ela pode ser descrita como força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, lembre-se que força resultante, eu posso ter várias forças atuando sobre um objeto e a somatória dele pode ser nula, caindo na primeira condição, ou não nula, caindo na segunda situação. Ou seja, toda vez que eu tiver uma força não nula, ou seja, uma resultante não nula nesse processo, eu vou ter uma aceleração. Bem, vamos falar sobre uma dessas forças aí, que seria a força centrípeta. Para que um objeto faça uma trajetória circular, é necessário uma força na direção e no sentido do vetor aceleração, conforme a segunda lei de Newton. Para o objeto variar, é necessário que a força esteja apontada para o centro da curvatura da trajetória. Então vejam, aqui nós temos uma figurinha que pode mostrar um pouquinho isso. A força centrípeta é aquela força que faz sempre a correção da trajetória para que ela mantenha uma trajetória circular. Certo? Então, como ela não está naquela primeira condição de Newton, que é o estado de equilíbrio, movimento retilíneo e uniforme, certo? Você precisa ter uma aceleração, ou seja, uma força que promova a mudança de trajetória. Certo? Pois bem, então essa força centrípeta não é um novo tipo de força, certo? Então, alguns exemplos que a gente pode ter aqui. Uma bola presa a uma corda girando em círculos, você teria o quê? A força centrípeta seria a força de tração da corda. Então vejam que a tendência da corda, que veja esse exemplo, você tem uma bolinha com uma cordinha amarrada nela e você está girando. Então a corda é ela que faz a trajetória ser mudada. Então a responsável por isso é a força de tração da corda, que nesse caso vai ser, está sendo representada pela força centrípeta. Certo? Pois bem, também nós temos a questão de um carro fazendo a curva. Então aqui nós temos uma bela foto, né, de um carro de Fórmula 1 fazendo uma curva aqui. E a pergunta é, o que faz o carro fazer essa curva? Se você for analisar, é justamente a força centrípeta, que nesse caso seria a força, né, entre os pneus, a força centrípeta seria a força de atrito, melhor dizendo, entre os pneus e a pista. Ou seja, sem o atrito nessa situação, você não teria a trajetória circular proposta pela direção do carro. Então veja que nesse caso o atrito inclusive é importante. Então vocês estão vendo aqui várias situações em que a força centrípeta ela está atuando e recebendo nomes diferentes, certo? E se você for analisar aqui, nós também temos um outro tipo. Por exemplo, movimento da Lua em torno da Terra. Lembre-se, a tendência da Lua era fazer o quê? Isso aqui, ó, linha reta, tangente, sempre escapar. Então tem que ter alguma coisa que faz esse alinhamento. O que seria esse alinhamento? A famosa tangencial. Então ela está fazendo isso aqui, ó, constantemente alinhando isso. E nesse caso, se você for analisar, quem seria ela? Seria a força centrípeta. Nesse caso, é a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Ou seja, a força gravitacional faz com que você faça esse processo. Nesse vídeo, nós falamos sobre força centrípeta. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.